nós temos a oportunidade de, mais do que em outras celebrações, entendermos mais profundamente a fé católica. Hoje, pela celebração da Ascensão, desculpa, gente, eu estou saindo de uma gripe e às vezes vou tossir um pouquinho. Pela celebração da Ascensão de Jesus, nós temos a oportunidade de compreendermos coisas que talvez, apesar de inúmeras pregações, nós não termos ainda compreendido. E eu digo nós assim para não excluir ninguém, né? Para que a igreja se sinta aberta à pregação da palavra. Bom, temos 3 leituras com fatos sobrenaturais. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos. E começa falando que Jesus subiu aos céus, diante de testemunhas. Pelo menos dos 12 apóstolos, um se matou, Judas, ficaram 11, pelo menos 11 pessoas viram Jesus subindo aos céus. E Paulo depois vai explicar, noutra epístola, que mais 500 pessoas viram Jesus subir aos céus. Então não foi simplesmente um fato isolado, foi substancialmente o diferencial da fé. O salmo da missa de hoje, Salmo 46, nos situa o Deus que cremos. Ele é Rei do universo. Então você já sabe que a sua mente tem que estar aqui, fixada na potência magnífica da grandeza de Deus. Não é um Deus criado pelas religiões, não é um Deus controlado pelas religiões, mas é o Deus criador, Rei do universo. E no Evangelho, algo fantástico. O Cristo, no ato final dele na terra, enquanto sobe aos céus, ele dá uma ordem. Ele dá uma ordem. Que os discípulos, apóstolos, saíssem pelo mundo, anunciassem o Evangelho, batizassem as pessoas, e ele deixa claro, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E à vista de todos ele subiu para os céus. Muito bem, essa é a sinapse, esse é o resumo da mensagem de hoje. Mas o que significa isso no nosso entendimento? Vamos pensar. Mistérios de Deus. Até o nascimento de Jesus Cristo, não havia um acesso direto ao Espírito Santo. O Espírito Santo não havia se derramado de forma completa sobre a humanidade. Nós vamos ler a Bíblia e vamos ver que o Espírito Santo falava pela língua dos profetas e depois se recolhia. Havia ainda te dado alguma promessa a um ou outro servo de Deus. Quando Jesus nasce, começa a se cumprir a promessa de que ele enviaria o Salvador, o Redentor, aquele que iria reformar a humanidade na lei do amor. Jesus começa seu ministério com 30 anos, segundo a Escritura. Em 3 anos ele passa fazendo coisas maravilhosas. Com 33 anos é crucificado. Aqui que eu queria chegar. Então veja, ele faz toda a obra. É condenado, morto na cruz. Celebramos isso na Semana Santa. Ele fica morto com o poder da morte que nós humanos conhecemos por 3 dias.
A Escritura diz que o seu corpo ficou no sepulcro 3 dias. E que ele teria descido aos infernos. Tanto é que rezamos isso no creio. Desceu aos infernos, ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Esse desceu aos infernos tem 2 interpretações. Uma, segundo teólogos mais superficiais, eles vão dizer que Jesus desceu somente à terra, ao Sheol, a habitação dos mortos. Outros que já aprofundam mais o sentido místico, vão dizer que realmente, literalmente, Jesus dominou as potências inferiores. Ele foi também cumprir no inferno promessas que Deus fez a pessoas que haviam morrido antes dele vir para dar a salvação a eles. Porque não havia salvação antes de Jesus. Essa é a coluna da fé. Jesus é o Salvador, e antes de Jesus a salvação não era como nós imaginamos hoje. Eram pouquíssimos. Então a Bíblia diz que muitos que morreram na esperança da salvação, mesmo sem terem visto Jesus, eles estavam numa região chamada Tártaro, limbo. Não era o inferno, mas era uma região onde Jesus ainda iria manifestar ali a redenção a espíritos. Jesus ressuscita no 3º dia. Celebramos isso na Páscoa. E ele, se contarmos da Páscoa, 40 dias, vai cair na quinta-feira que passou. Vai dar certinho, 40 dias, celebramos a Ascensão. Então, desde quinta-feira, a igreja já está anunciando esta Ascensão. E hoje, domingo, também. Bom, quando Jesus está subindo em corpo ressuscitado, olha o mistério, ele está subindo em corpo ressuscitado, alma, humanidade e divindade, ele está sendo puxado ao céu. Ele dá uma ordem aos seus apóstolos: não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, não sai daí, fica aí. Jesus insiste: não saiam de Jerusalém. Os apóstolos não entenderam porque Jesus insistia, mas obedeceram. Eles estavam, na verdade, morrendo de medo dos judeus. Então, até esse momento, eles estavam escondidos em casas, tudo fechado. 10 dias após a Ascensão, ou seja, 50 dias depois da Páscoa, Jesus sobe aos céus com 40 dias. 10 dias a mais, 50. Então, 50 dias após a Páscoa, os judeus de todas as nações iriam para Jerusalém, para celebrar em Jerusalém uma das principais festas, chamada Pentecostes, que para eles era uma ação de graças, era um grande agradecimento pela boa colheita que tiveram, pelas novilhas, pelo gado maravilhoso que eles tiveram, pelo lucro nos negócios, pelos ganhos, pela prosperidade, pelo fruto que a terra deu para eles. Então todos iam para celebrar esta ação de graças. E estaria lá em Jerusalém todas as nações. Também os apóstolos estavam lá, mas escondidos numa casa. De repente, vem um vento impetuoso do céu, na frente das gentes de todas aquelas nações. E este vento vem, ele entra na casa onde os apóstolos estavam, juntos ali, Maria também. E este vento repousa sobre eles, e é o Espírito Santo, que nunca estivera na humanidade como daquela vez, porque o caminho estava impedido.
Havia muito pecado na terra, havia muita autoridade de pecado, de desequilíbrio, e somente Cristo morrendo, ressuscitando, subindo aos céus, é que ele poderia preparar o caminho para o Espírito Santo descer. Naquele momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a falar em línguas espirituais entre eles também. E a capacidade mental deles se abriram, e provavelmente eles falaram línguas humanas, porque a Bíblia depois vai narrar que 17 nacionalidades estavam lá, e eles ouviram os apóstolos falarem cada um no seu idioma. E ali eles receberam poder e autoridade. Agora entenda, quando o Espírito Santo desce, é ali que começa a igreja de Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. E a igreja de Jesus, ela não está alicerçada, por isso que aqui uma grande diferença com a fé católica romana. A igreja romana diz, a igreja está alicerçada em cima de duas colunas, Pedro e Paulo, e aí começam todo o magistério romano. A igreja brasileira discorda profundamente disso, e ela olha para a Bíblia, e ela vê que a igreja de Jesus não pode estar alicerçada nem em Pedro nem em Paulo, porque Pedro e Paulo são homens. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu os cristãos. A igreja de Jesus, segundo o que está escrito, a epístola de Éfeso, ela está alicerçada no Espírito Santo. Por isso que a igreja de Jesus não tem um carimbo, pá, CNPJ tal. Por isso que a igreja de Jesus é espiritual, ela não é parede. A igreja de Jesus, ela não se submete em essência e espírito às leis deste mundo. Então você pode muito bem ter alguém que creia em Jesus entre nós, alguém que crê em Jesus que esteja em outra instituição e faça parte desta igreja espiritual. Porque a religião não pode ser a igreja de Jesus. A religião é falha. O Espírito sopra onde quer. Religião Jesus não fundou. Ele é Senhor da igreja. A igreja é a noiva de Jesus. A igreja são as pessoas que Ele deseja, porque ouviram a palavra dEle. Entende a mensagem hoje? Você entende? Celebrar a ascensão é ter a certeza, atenção aqui, é ter a certeza de que nós caminhamos na terra, vivemos na terra, amamos na terra, casamos-nos na terra, temos filhos, trabalhamos, ganhamos dinheiro, prosperamos, mas não é nós, é Deus em nós, porque o nosso foco está no céu. Buscai, o apóstolo também vai dizer isso em Colossenses, buscai as coisas do alto, onde vossa vida está escondida em Deus. A nossa vida está em Deus, lá, já no céu. Quando Ele manifestar a sua glória, nós vamos nos manifestar com Ele em glória. O seu destino é o céu. Entende? Esses dias ouvindo pessoas dizendo, não sei qual era o rumo da conversa. A pessoa não crê no céu, né? É difícil isso, é difícil crer. Não sei que a pessoa estava conversando, eu cheguei e disse assim, eu não vou para o céu, eu vou para o purgatório. Quem já ouviu alguma coisinha desse tipo assim? Meu irmão, você está dando uma palavra contra você. Você vai para o céu. Entende isso? Nós temos que ir para o céu.
nem que seja para imitar os MST aqui da terra, mas tem que entrar invadindo e ir para o céu. Você não pode nem brincar em falar eu vou para o inferno. Não, você não pode se ver como errado, como pecador. Você tem que se ver como destinado ao céu, porque a obra de Jesus foi por você. E aqui uma explicação que vai facilitar a sua espiritualidade hoje. Existe um teólogo maravilhoso, eu gosto muito dele, porque ele fala de todo esse aspecto místico do Cristo, que o Salmo 46 fala para nós, né? Quem é o seu Deus? É o Rei do universo. Então, esse teólogo chamado Teilhard de Chardin explica que quando nós estamos aqui no altar, veja, pega o cálice para mim, diácono, por favor. Que nós estamos aqui no altar, celebrando a Eucaristia. Nós estamos celebrando o Cristo cósmico. O que é o Cristo cósmico? É o Cristo que esteve na terra e que sustenta hoje todo o cosmo. Então, quando você celebra o Cristo no altar, aqui, você está celebrando aquele que está sustentando o universo, com sua palavra, como está em Hebreus. E quando você se alinha com este Cristo cósmico, que é a Eucaristia, tudo o que existe no universo espiritualmente está presente na Eucaristia da igreja. Entenda, nós preparamos o ofertório, correto? E como que é o nome disso aqui? Como? Mais uma vez, como é o nome disso aqui? Não, todo mundo tirou 0. Isso aqui não é hóstia, isso aqui é pão. Pão sem fermento. E aí nós colocamos aqui no cálice o quê? Vinho e água. O quê? Hóstia. Depois que está consagrado, o vinho e o pão são hóstia, depois da consagração. E se você for estudar e você entender o que significa a palavra hóstia, aí você vai ter mais completude de misericórdia em Cristo. Porque a palavra hóstia, em latim, significa vítima. A vítima do sacrifício pela humanidade. Quando celebramos a Eucaristia, estamos celebrando Jesus que disse: é o meu corpo, é o meu sangue, meu corpo é dado por vós e por muitos, o meu sangue é derramado para o perdão dos pecados, eu me dou de novo aqui por vocês, para colocá-los diante do meu Pai. Nós vamos colaborar com a graça. Nós precisamos colaborar com a graça. Se participarmos da missa não nos melhora, se abrirmos-nos para Deus não nos melhora, o que é que vai nos melhorar? Se a palavra de Deus não nos melhorar, é porque nós ainda estamos fechados para ela. Aquele que participa da Santa Missa, entendendo os mistérios bíblicos, é colocado em tal posição na vida, porque é Cristo que se manifesta, só que hoje já glorioso, né? Na vida dele. Entenderam a mensagem? Celebramos hoje a ascensão do Senhor, e esta ascensão é fundamental para o que vamos celebrar domingo que vem, que é Pentecostes, o aniversário da igreja do Senhor. O Espírito Santo é quem funda a igreja, mas a igreja é de Jesus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.